Bom dia, nós vamos resolver o problema. A figura mostra um reservatório de grandes dimensões com um duto do qual saem jatos livres de água. Desprezando o atrito, calcule. Letra A. Vazão de jatos livres de água. Letra B. As pressões relativas nos pontos A e B. Considere massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, o diâmetro D maiúsculo 4 cm, diâmetro D minúsculo 2 cm, altura H maiúscula 5 metros, altura H minúscula 2 metros, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeiramente, a gente, como sempre, vai procurar escrever as equações que a gente pode eventualmente usar nesse problema. Então, nós temos um reservatório de grandes dimensões aqui. Isso significa que essa superfície livre ela é mantida constante ou ela cai muito lentamente em relação à velocidade dos outros fluxos que existem no sistema, como esse jato de água, por exemplo, que está saindo aqui por baixo. E nesse reservatório nós temos água, temos uma tubulação de captação de água, e essa tubulação ela faz com que nós tenhamos um jato de água aqui na parte de baixo. E a gente tem que calcular a vazão desse jato de água com base nas informações do reservatório. Então, nós temos o diâmetro dessas tubulações, nós temos esses valores de altura, além das características físicas da água. Bom, esse problema ele envolve a aplicação da equação da energia, porque a gente tem essa água entre a superfície livre do reservatório e o jato de água, nós temos um diferencial de energia. E a gente pode escrever algumas equações envolvendo esse diferencial de energia. Por exemplo, aqui no ponto A, a gente pode escrever a energia do fluido nesse ponto e comparar com a energia do fluido na superfície livre. Da mesma maneira, a gente pode comparar a energia no ponto B e comparar com a energia da superfície livre. E a gente pode também, por exemplo, comparar a energia entre os pontos A e B, ou mesmo entre a superfície livre e o jato de água. Então, isso pode vir a ser útil para a gente. Então, vamos escrever primeiro conjunto de equações. Então, vamos escrever aqui equações. Primeiramente, vamos comparar a energia da superfície livre com o ponto A. Então, vamos colocar aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de superfície livre. Vamos colocar o Z da superfície livre. E a gente está escrevendo a equação de Bernoulli, equação da energia específica, mais a velocidade na superfície livre ao quadrado dividido por 2G. Então, esse aqui é o termo associado com a energia cinética, mais a pressão na superfície livre dividido pelo peso específico da água. Isso aqui é igual ao Z do ponto A mais a velocidade do ponto A ao quadrado dividido por 2G mais a pressão do ponto A dividido pelo peso específico da água. Então, nessa equação aqui, a gente já vê que aparece a pressão do ponto A que a gente tem que calcular. A gente tem que calcular essas pressões tanto no ponto A quanto no ponto B. E também aparece a velocidade VA, que a gente pode usar depois para calcular a vazão. Essa equação, a gente pode simplificar ela. Por quê? A gente sabe os valores de Z da superfície livre e sabemos também os valores de outras quantidades. Então, um aspecto específico agora que a gente tem que definir quando a gente vai escrever os valores numéricos dessas equações é definir o nível de referência para a medição dessas alturas Z. E nós vamos estabelecer o nível mais baixo que nós temos aqui no desenho,
Então, vai ser esse nível horizontal. Vamos chamar esse nível, o nosso plano horizontal de referência. E o Z da superfície livre em relação a esse nível, ele é simplesmente o H minúsculo mais o H maiúsculo, né? Já que está aqui a superfície livre. Então, 5 mais 2. Então, esse nível é exatamente 7 metros. Mais a superfície livre, a hipótese de superfície livre, a gente falou agora há pouco, que essa velocidade de movimentação da superfície livre ou é zero ou é muito pequena, a ponto de ser desprezada. Então, esse valor do termo da equação de Bernoulli é igual a zero. A pressão que está agindo na superfície livre é a pressão atmosférica. Se a gente vai trabalhar com pressões relativas, e nós vamos trabalhar, porque o que é pedido no problema são as pressões relativas nos pontos A e B, a gente vai colocar então a pressão atmosférica com o valor zero. ZA é a altura do ponto A, H minúsculo é 2 metros, mais a velocidade do ponto A, que é uma incógnita para nós, ao quadrado dividido por 2G, mais a pressão do ponto A, que por enquanto é incógnita para a gente também, dividido pelo peso específico da água. Então nós temos aqui uma primeira equação. E a gente pode chamar essa equação de equação 1. Vamos chamá-la de equação 1. E agora, essa equação 1 ela não serve para a gente resolver, por enquanto, muita coisa, porque a gente tem duas incógnitas nela e apenas uma equação. Mas vamos escrever agora uma outra equação. E essa outra equação ela vai envolver, por exemplo, a comparação entre os níveis de energia da superfície livre e do ponto B. Então, vamos escrever aqui a segunda equação. Então, na segunda equação, a gente vai ter novamente os termos associados com a superfície livre. A altura da superfície livre, mais a velocidade da superfície livre ao quadrado, dividido por 2G, mais a pressão da superfície livre, dividido pelo gama da água, igual, agora, a altura ZB, mais a velocidade VB ao quadrado, dividido por 2G, mais a pressão PB, dividido pelo gama H2O. Então, quando a gente substitui os valores, a gente vai ter, novamente, com relação à superfície livre, 7 mais 0. E com relação ao ponto B, a altura dele é 0 em relação ao nosso plano horizontal de referência. Vai ser 0 mais VB ao quadrado sobre 2G mais PB sobre gama H2O. Então, aqui a gente tem a equação número 2. E essa equação número 2, ela também tem duas incógnitas, VB e PB. Quando a gente considera as equações 1 e 2 juntas, a gente tem um total de 4 incógnitas. Então ainda não dá para a gente resolver muita coisa com essas equações, mas elas já estão escritas. Elas podem ser úteis para a gente daqui a pouco. E quando a gente tem um reservatório de grandes dimensões, como a captação de água, tem uma situação que leva a gente a poder calcular sempre com mais facilidade algumas quantidades, que é a comparação do nível da superfície livre com o nível de energia da superfície livre com o nível de energia da saída do jato de água. Por quê? Porque no nível de energia da superfície livre, a gente já viu que a gente elimina essas duas possíveis incógnitas, velocidade e pressão da superfície livre. A gente vai considerar zero. E no jato de água, a pressão é zero, porque também é pressão atmosférica. Então vai ficar apenas uma incógnita, que é a velocidade desse jato de água. E a gente vai poder calcular a velocidade do jato de água, que, como ele está diretamente ligado com o ponto B, né, esse diâmetro mesmo, vai ser a mesma velocidade do ponto B. Bom, muita coisa que a gente falou, né? Vamos transformar isso agora em equações. Então, primeiramente, vamos comparar agora o nível de energia da superfície livre. Então, Z da superfície livre
mais a velocidade da superfície livre ao quadrado sobre 2G mais pressão da superfície livre dividida pelo gama H2O igual a o Z do jato. Então, vou colocar aqui Z do jato mais a velocidade do jato ao quadrado sobre 2G mais a pressão do jato dividido pelo gama H2O. Bom, quando a gente substitui os valores agora, novamente, temos 7 mais 0 mais 0 igual a Z do jato. Bom, a altura Z do jato de água é 0, porque está exatamente no plano horizontal de referência. Então, 0. A velocidade do jato vai continuar sendo uma incógnita. Mas a pressão do jato também vai ser igual a 0. A pressão relativa, porque ele está diretamente ligado com a atmosfera. Então, nós temos uma terceira equação. E essa terceira equação, ela tem apenas uma incógnita. Então, a gente vai poder calcular a velocidade do jato. E vamos fazer isso então. Agora a gente pode traçar uma estratégia de solução desse problema. Por quê? Se a gente calcular essa velocidade do jato, a gente vai ter condição de afirmar que a velocidade do jato é igual à velocidade do ponto B. Então a gente vai poder escrever isso aqui. A velocidade do ponto B é igual à velocidade do jato, que a gente vai calcular através dessa equação 3. Com a velocidade do ponto B, a gente pode calcular a vazão, fazendo a velocidade do ponto B vezes a área no ponto B. E a área no ponto B a gente tem condição de calcular, porque a gente tem o diâmetro, que é bem minúsculo. Então, a gente vai poder calcular essa vazão fazendo VB vezes a equação da área. I, B minúsculo ao quadrado, dividido por 4. Então, a gente vai poder calcular a vazão. E uma vez tendo calculado a vazão, a gente pode calcular a gente tem a primeira informação do problema, né? Que é pedida, que é a vazão. E depois, a gente tendo calculado também o valor da velocidade VB, a gente pode eliminar simplesmente a incógnita da equação 2 VB. Vai ficar apenas a incógnita PB. E a gente vai poder calcular essa pressão PB. Da mesma forma, a gente vai poder usar a equação da continuidade para calcular a velocidade VA. Então, vamos colocar aqui uma equação, que é a equação da continuidade para os fluidos incompressíveis. VA, área A, é igual a VB, área B. Então, a gente pode calcular VA com essa equação. A gente pode escrever ela já colocando a questão das áreas. Então, a área no ponto A é π B maiúsculo ao quadrado. E a área no ponto B é, a gente escreveu agora há pouco, π sobre 4, T minúsculo ao quadrado. Então, a gente pode eliminar dessa equação o termo π sobre 4, que é o mesmo nas duas, em ambos os lados da equação. A gente vai poder escrever VA é igual a VB vezes a razão D minúsculo sobre D maiúsculo ao quadrado. Então, aqui nós temos a quarta equação. Vamos chamar de quinta equação. Vamos chamar essa equação aqui de 4. Vamos chamar essa equação de 5. Então, uma vez que a gente tenha calculado a velocidade VA, a gente pode, então, voltar para a equação da energia e substituir esse valor do VA aqui. Nós vamos ter na equação 1 apenas uma incógnita, que é a pressão PA. Bom, vamos recapitular antes da gente começar a fazer os cálculos, a nossa estratégia de solução. Então, a gente escreveu a equação 1, a equação 2,
A equação 3, comparando os níveis de energia. A equação 4 é a definição da vazão. E a equação 5, ela vem diretamente da equação da continuidade, que é a equação da conservação da massa. Então, na equação 3, como ela tem apenas uma incógnita, a gente vai poder calcular essa velocidade VJ. A gente vai ter o valor da velocidade VJ usando a equação 3. Com o valor do VJ, que a gente vai poder afirmar que é exatamente igual, a gente vai ter o valor VB. Com o valor do VB definido, já que nós temos o diâmetro do minúsculo, a gente vai poder calcular a vazão. Uma vez calculada a velocidade VB, além de nos permitir calcular a vazão, ela vai nos permitir, através da aplicação da equação da continuidade e dos diâmetros d minúsculo e d maiúsculo que nós conhecemos, o cálculo da velocidade VA. Então, de posse dos valores de VA e VB, a gente vai usar as equações 1 e 2, tendo os valores de VA e de VB, para calcular PA e PB. Vai ser essa a estratégia de solução do problema. Então, vamos agora aos cálculos. Vamos lá. Primeira etapa, calcular a velocidade VJ. Então, a gente vai isolar VJ nessa equação 3. Então, VJ ao quadrado sobre 2G vai ser igual a 7. Então, a gente pode escrever VJ ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes 7. E o VJ, finalmente, é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes 7. Vamos usar o valor do G igual a 10, como é dado no problema. Então, quando a gente faz esse cálculo usando a calculadora, a gente tem o valor aproximado de 11,8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do jato. E, como ele está na mesma tubulação da velocidade ou do ponto B, também é a velocidade do ponto B. Então, a velocidade do ponto B é 11,8 metros por segundo. Vamos agora calcular logo a vazão Q. Então, essa vazão Q, a gente pode calcular ela fazendo uso da equação 4, que é a velocidade VB vezes a área, π sobre 4, e d minúsculo ao quadrado. Então, a velocidade VB é 11,8, π sobre 4, e o diâmetro d minúsculo ele é igual a 2 centímetros, mas a gente tem que transformar para metro, porque a gente está usando as unidades do SI. Então, 2 centímetros transformado para metro é igual a 0,02 metros, ou 2 vezes 10 a menos 2 metros. E quando você faz esse cálculo na sua calculadora, você obtém o valor 0,00371 metro cúbico por segundo, que já é a resposta do item A. Então, esse aqui a gente pode identificar como sendo a solução do item A. Então, esse é o valor da vazão. Se a gente quiser escrever em notação científica, a gente vai escrever 3,71 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a resposta da letra A do problema. Agora, nós vamos calcular as pressões PA e PB. Então, vamos identificar aqui a letra B. De acordo com a nossa estratégia de solução, a gente vai calcular primeiro a velocidade VA. Então, a velocidade VA vai ser igual a VB vezes diâmetro D minúsculo dividido pelo diâmetro D maiúsculo ao quadrado. A velocidade VB é 11,8 e essa razão dos diâmetros é 0,02 dividido por 0,04. Quando você faz esse cálculo na sua calculadora, você obtém o valor
2,95 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade VA. Se a gente agora tem os valores de VA e de VB, a gente pode usar, então, as equações 1 e 2 para calcular PA e PB. Então, vamos fazer isso. Primeiramente, vamos calcular a pressão no ponto A. Então, se a gente usa essa equação 1, a gente pode isolar essa quantidade PA, fazendo da seguinte maneira. A gente pode escrever PA, vamos deixar de um lado só PA sobre gama H2O, e aí a gente pode passar para o outro lado tanto o 2 negativo quanto v ao quadrado sobre 2g. Então vai ficar 7 menos 2, que é 5, menos v ao quadrado sobre 2g. Então, isso aqui vai ser igual a 5 menos v ao quadrado sobre 2g. Então, finalmente, a pressão PA vai ser igual a 5 menos v ao quadrado sobre 2g vezes o gama H2O. Substituindo os valores numéricos, a gente vai ficar com 5 menos 2,95 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 vezes 10.000, que é o peso específico da água, porque a gente vai calcular o peso específico da água fazendo a massa específica, que é 1.000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado. Fazendo esse cálculo, a gente obtém para o ponto A o valor de 45.648 Pascal. Então, essa é a pressão do ponto A. A gente pode agora fazer o mesmo procedimento para calcular a pressão do ponto B, mas usando a equação 2. Então, a gente vai passar para o outro lado aqui, menos VB ao quadrado sobre 2G. Então, a gente vai ficar com o lado da equação, que é PB sobre gama H2O. E no outro lado, nós vamos ficar com 7 menos VB ao quadrado sobre 2G. Reescrevendo a equação, a gente vai ficar com PB igual a 7 menos VB ao quadrado sobre 2G vezes o gama H2O. Substituindo os valores numéricos, a gente fica com PB igual a 7 menos o VB é 11,8 ao quadrado dividido por 2 vezes G, que multiplica o peso específico da água, que é 10.000 Newton por metro cúbico. Então, após fazer os cálculos, a gente chega até o valor de 380 Pascal. Então, esse é o processo de solução desse problema. E eu desejo para você bastante sucesso na solução dos outros exercícios. Esse problema ele envolveu a aplicação das equações de energia e a equação da continuidade. Então, a gente teve condição de exercitar todos esses conceitos. Até logo!